Segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, em 15 anos de lei seca, o Brasil registrou, em média, 8 infrações de trânsito por hora. No total, a Secretaria contabiliza cerca de 1 milhão de infrações de pessoas dirigindo sob a influência de álcool. Já as recusas ao teste do bafômetro somam mais de 1,5 milhão de infrações. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a consolidação da lei seca nessa 1,5 décadas de existência e como a norma mudou os hábitos dos motoristas brasileiros. Antes de começarmos, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Diz ainda que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Sobre o tema, eu converso agora com o advogado João Rezende, que tem especialização em Direito Penal e Processual Penal e está aqui no estúdio ao meu lado. E também com Roxane Ponzi, especialista em Direito de Trânsito e vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, que conversa com a gente pela internet. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E são 15 anos de muitas vidas salvas. De acordo com um levantamento feito pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, em 10 anos, as mortes em acidentes de trânsito causadas pelo uso de bebida alcoólica caíram no país. Mas as hospitalizações aumentaram. Vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre o assunto. As principais vítimas de acidentes provocados pela combinação de álcool e direção são os homens. Eles representam 85% das internações e 89% das mortes. Em relação à faixa etária, a população com idade entre 18 e 34 anos é a que mais se envolve em acidentes desta natureza. O CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, fez um balanço de 2020 a 2021. Nesse período, as mortes em acidentes de trânsito causadas pela mistura de álcool e direção caíram 32% no Brasil. Mas o índice de internações aumentou 34% no mesmo período. Em 2010, o índice era de 7 mortes e 27 internações a cada 100 mil habitantes. Já em 2021, foram 5 mortes e 36 hospitalizações. Essa queda, sem dúvida, mostra que a lei seca foi muito eficaz para reduzir a letalidade dos acidentes de trânsito no Brasil. Mas ainda existem muitos desafios pela frente. É preciso refletir que esses acidentes de trânsito causados pelo álcool, eles são totalmente evitáveis, desde que as pessoas não bebam quando elas forem dirigir. Por isso, é tão importante que haja campanhas de conscientização e de educação da população em relação aos perigos de associar o álcool à direção. A lei seca, que endureceu as regras para o consumo de álcool por motoristas, foi sancionada no dia 19 de junho de 2008. O Brasil é um dos poucos países do mundo a estabelecer tolerância zero para quem dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. A pesquisa do CISA também apontou que entre os ocupantes de veículos e pedestres houve queda tanto nas mortes quanto nas internações. Só que entre ciclistas e motociclistas, a tendência é de crescimento nas hospitalizações. Não é concebível que hoje a gente ainda tenha esse tipo de cultura de expor a nossa vida e de outras pessoas ao risco de vida, já que a gente sabe dos riscos que isso traz e a gente influencia e diz, se for sair, vá de transporte público, vá de táxi, vá de aplicativo, escolha um motorista da rodada, enfim, vá e volte em segurança para a sua família. Para o CISA, o papel dos agentes de segurança pública é fundamental para que os índices positivos sejam mantidos. Também é preciso que haja uma fiscalização constante, abrangente, com uso de bafômetro, para que os impactos da lei seca continuem a ser positivos ao longo dos anos. Doutora Roxane, qual o impacto da lei seca? O que a gente pode dizer que, na prática, mudou muito nesses 15 anos? Então, primeiro quero dizer que é sempre um prazer falar com a TV Justiça e, Flávia, eu diria assim, que em 15 anos, essa pode-se dizer que é uma lei que pegou, né? Pegou porque houve um esforço conjunto, não apenas, né, do legislativo que propôs ela, mas também dos órgãos de fiscalização, porque não há lei que funcione se ela não houver uma efetiva implementação.
Em 15 anos, a gente consegue verificar uma mudança de comportamento, justamente por quê? Porque o cidadão está vendo que se ele decidir fazer a combinação, né, letal de álcool e direção, na próxima esquina ele pode encontrar uma blitz de fiscalização. E é por isso que eu digo que a ação conjunta de todos os atores faz com que essa lei realmente tenha mudado o comportamento do cidadão, né, e a sociedade como um todo olhando para a questão da lei seca, justamente como uma lei que traz e que salva vidas. E para o senhor, doutor João, quais são aí as mudanças que o senhor destaca? Eu vejo principalmente mudanças a nível cultural na sociedade. Obviamente, houve essa grande mudança com a lei seca, que realmente passou um rigor maior para a sociedade, mostrando que realmente não é brincadeira você misturar o álcool com a direção. Mas eu vejo que, ao longo desses anos, nós tivemos realmente uma mudança cultural, assim, porque as gerações anteriores tinham isso muito impregnado ali na cultura, comum, né? Assim, de sair para um evento, beber, não tem problema, não tem aquela questão de se organizar para saber quem vai pegar o carro, quem vai ficar sem beber, ou se vai pegar algum outro meio de transporte. E hoje não, a gente vê que a partir desse rigor da lei seca, nós temos sim uma mudança cultural. Então a principal mudança que eu vejo é esse a nível de comportamento na sociedade. E do ponto de vista legislativo, doutora Roxane, teve mudança também? A lei foi ficando mais eficaz, mais rigorosa ao longo desses tempos? A gente pode dizer que tiveram 3 grandes modificações. A primeira delas, com a lei, com a própria lei seca, né? A primeira redação da Lei 11.705 de 2008, que muda essa questão do entendimento do álcool, né? Do álcool e direção. Antes nós sempre tivemos, aliás, no Código de Trânsito, punição para aquele que bebe e dirige. Mas com a edição da Lei Seca em 2008, então eu começo a ter uma multa de gravíssima vezes 5, né? Isso dava em torno de quase R$2.000, e mais uma suspensão de direito de dirigir, né? Então, por 12 meses, que era algo que não existia antes. Depois disso, lá em 2012, tivemos, né, um novo ajuste na legislação em que se faz a modificação da quantidade, né, de vezes que se faz a multa gravíssima. Antes era 5 vezes, agora passa então para 10 vezes. Essa multa por dirigir embriagado passa a custar quase R$3.000. Mantém-se os mesmos 12 meses de suspensão e se cria, inclusive, a figura da reincidência, no caso do cidadão infringir a lei em menos de 12 meses, né? E, por fim, em 2016, a grande modificação, né, já tentando ajustar a adequação com os princípios constitucionais, né, de que o cidadão não teria a obrigatoriedade de fazer prova contra si, vem a grande alteração, que é a criação da infração por recusa, né, que é o artigo 165A. Então, ou seja, hoje basicamente a legislação está quase toda ela amarrada para punir aquele que resolve, né, beber e dirigir, e sopra o bafômetro, por exemplo, e para aquele que, tentando, né, se esquivar da fiscalização, opta por não fazer, não soprar o bafômetro, e aí ele acaba tendo as punições do artigo 165A, que praticamente são as mesmas daquele que sopra. E tem situação que a combinação do álcool e do volante é considerada infração, em outra é considerada crime. Explica para a gente qual é a diferença. Isso, o próprio artigo 306, ele coloca alguns parâmetros ali a partir de que momento é considerada aquela conduta como crime. Então ele coloca no inciso 1, falando da questão do exame de sangue e do teste do bafômetro. Se for feito o teste do bafômetro e for constatada uma concentração acima de 0,3 miligrama de álcool por ar expelido, por litro de ar expelido, aí já se tem o crime. Em relação ao exame de sangue, se for feito o exame de sangue, se for constatado uma concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, também se considera o crime. E também vem no sentido da pessoa que se recusa a fazer tanto o teste do bafômetro quanto o teste de sangue, essa constatação do crime pode ser feita de outras formas, que a própria lei já estabelece alguns critérios, fazendo a menção para uma regulamentação da CONTRAN. E essa regulamentação ocorre na Resolução 432, que estabelece ali alguns critérios, alguns sinais de embriaguez, até mesmo um formulário que o agente de trânsito ele pode, deve, na verdade, preencher para poder constatar aquela embriaguez no nível já criminoso.
no nível de infração penal. Existem alguns sinais que, a partir do momento que o agente de trânsito ele constata e registra num auto de infração, isso já serve como uma prova para o processo penal e, assim, para a ação penal. Mas a própria lei também não restringe apenas a isso. Coloca aqui prova testemunhal, qualquer meio de prova, assim, vídeo, fotos, podem comprovar esse nível de embriaguez que justifica uma ação penal e aí sim a responsabilização por um crime. Bom, e a gente falou aqui de bafômetro, nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos conferir. Existe um limite no bafômetro? Doutora Roxane, o doutor João adiantou um pouquinho aqui sobre os percentuais do bafômetro, mas explica aí para a gente também. Existe um limite? Existe. Nós não podemos esquecer que o equipamento, o etilômetro, né, conhecido como bafômetro, ele tem uma margem de erro, né? E essa margem de erro que a gente chama que torna o zero não tão zero assim. Nós temos um limite de 0,04, né, miligramas por litro de ar expelido, em que dá para se dizer que é a margem de erro do equipamento. A partir disso, então, nós teríamos configurado a infração administrativa. Ou seja, aquele cidadão que soprar o etilômetro e der 0,05, né, ele vai ser enquadrado com uma multa de 0,01, né, quantidade de álcool por ar, né, por miligramas por litro de ar expelido. Mas é tão pouco que a pessoa não pode beber nada se baseando nisso, né? De forma nenhuma. Não dá para, mesmo pensando, que a gente vê alguns clientes até comentando, mas o meu metabolismo é acelerado, eu sempre tive uma resistência ao álcool, isso não importa, assim, a partir do momento que a pessoa ingere qualquer quantidade, né, tendo ali um tempo considerável de intervalo entre essa ingestão e o momento que assopra o bafômetro, a chance de cair é extremamente alta, né, porque é uma margem muito pequena só para realmente resguardar qualquer erro do próprio equipamento. Então é uma coisa muito, muito pequena que, na prática, a tolerância é zero mesmo. Pois é, doutora Roxane, soprou o bafômetro, acusou ali que bebeu alguma coisa, a pessoa tem que imediatamente deixar o carro e chamar alguém para conduzir o veículo, ou o veículo vai ser levado para um depósito, por exemplo? Então, na verdade, aquele cidadão que for, né, flagrado, soprar o bafômetro, ele, naquele momento, então, se constitui a prova acusatória e se define que ele não tem condições, então, de continuar dirigindo. É por este motivo que ele deve indicar um condutor, né, que vai soprar lá o bafômetro e tem que dar zerado também, essa pessoa tem que estar em condições, tem que estar habilitado, enfim. E o veículo, ele só será recolhido se não for apresentado este motorista para levar o veículo para lá. Senão, não há nenhuma questão que obrigue, né, a autoridade de trânsito a fazer o recolhimento do veículo. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos ao intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os 15 anos da Lei Seca no Brasil, sua importância e como ela impacta a vida dos motoristas brasileiros. Sobre o tema, eu continuo conversando com o advogado João Rezende, que tem especialização em Direito Penal e Processual Penal e está aqui no estúdio ao meu lado. E também com Roxane Ponzi, especialista em Direito de Trânsito e vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, que conversa com a gente pela internet. Doutora Roxane, nesses 15 anos, qual a senhora diria que foi o maior desafio aí na implementação da Lei Seca? Olha, eu acho que ainda há estados que sofrem com essa necessidade de implementação, né? Apesar de se passaram 15 anos desde a vigência da Lei Seca, o grande divisor de águas para que ela funcione, e aquilo que eu comentei no início do programa, é a fiscalização, é a autoridade de trânsito local incorporar a necessidade de que ela precisa fiscalizar, né, as pessoas. Quem é que pode fazer essa fiscalização? Só o Detran? Polícia Militar também? Como é que pode ser? Polícia Militar, em parceria com o Detran, recebe essa autorização estatal, né, que é, na verdade, apenas uma forma de dividir a atribuição e colocar também para a Polícia Militar
sem que esse poder de polícia ele seja levado para o particular. Então, se mantendo dentro da esfera administrativa, é possível ter essa divisão de atribuições e também colocar os policiais militares para fiscalizarem. Também nós temos a Polícia Rodoviária Federal, auxiliando bastante nas rodovias. Então, não se restringe ali apenas ao agente do Detran, né? Mas também outros órgãos podem exercer essa fiscalização. E qualquer um deles que constatar uma eventual infração pode autuar o motorista. Exatamente. E eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Uma pessoa pode se recusar a fazer o bafômetro? Doutor João, a recusa é permitida, não é? Não, se recusando a soprar o bafômetro, como a doutora Roxane bem colocou, já vem com a aplicação da sanção administrativa do artigo 65A do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a pessoa tem a mesma consequência ali em relação à multa, em relação à suspensão de direito de dirigir. E no âmbito criminal, como eu também adiantei um pouco, mesmo a pessoa se recusando a soprar o bafômetro, ela pode ter uma constatação de outra forma, por meio de prova testemunhal, por meio de filmagem e por meio, principalmente, da ficha que o agente de trânsito preenche com sinais de embriaguez. Então, a pessoa pode, das duas formas, né, tanto responder pela via administrativa, quanto responder pela via criminal a partir do momento que ela se nega a soprar o bafômetro, se realmente houver a constatação desses sinais de embriaguez. E tem uma decisão do STF sobre esse tema, não tem? Isso, o próprio STF ele já trabalhou essa questão porque existe todo um arcabouço principiológico em relação a não produzir prova contra si mesmo. E isso foi levado para o STF em relação a esse ponto específico, se a pessoa estaria ou não ali sendo obrigada a produzir uma prova contra si mesmo, e a resposta que foi dada pelo Legislativo e pelo Judiciário foi exatamente esse tipo específico, né, esse tipo administrativo, colocando uma conduta, digamos assim, no sentido da recusa, né, não é uma conduta ativa no sentido de praticar uma ação de forma positiva, mas a própria recusa já configura o ilícito administrativo e com isso já consegue ter as consequências administrativas. Doutora Roxane, então vamos falar um pouquinho desse processo administrativo. O que acontece enquanto a pessoa está respondendo esse processo? Ela pode recorrer? Como é que funciona? Pode. Eu só queria fazer um complemento aqui à fala do Dr. João, que eu acho que é bem importante, até para deixar claro em relação a essa decisão do STF. O cidadão tem direito a fazer, né, a se recusar ao teste, mas isso, né, serve apenas para o âmbito criminal, ou seja, no âmbito criminal, a autoridade policial vai ter que fazer a prova da embriaguez através desses outros elementos que são todas as provas em direito admitido, constatação, termo de constatação de embriaguez, enfim. Para o âmbito administrativo, a simples recusa, independente de haver prova ou não, enseja, né, a punição ali igual à punição daquele que deseja soprar. Sobre a tua pergunta, Flávio, eu acho que assim, toda vez que o cidadão opta por recorrer administrativamente, e ele pode fazer isso sempre, porque é um direito constitucional, né? Aquela punição, ela fica suspensa até a decisão final definitiva, né? Isso em âmbito administrativo, e se porventura ela entender que aquela situação ela pode, né, levar para o âmbito judicial, aí lá ela pode pedir uma liminar para um juiz e que vai permiti-la, né, dirigir enquanto se discute aquela autuação e também, né, não ter que pagar a multa caso seja este o objeto da ação judicial ou até do recurso administrativo. Então, enquanto se está discutindo, o cidadão não pode sofrer nenhum tipo de restrição, nem no seu veículo, nem na sua CNH, até que definitivamente julgado o recurso ou a ação judicial que eventualmente tem uma liminar deferida. Existe um prazo para esse processo, um prazo de duração, doutora Roxane? Sim, há momentos em que a autoridade ela tem que cumprir, ela tem que expedir notificações aplicando a penalidade, por exemplo, e se não o fizer, esta multa, este processo de suspensão deverá ser baixado. Então, hoje, se nós somarmos todos esses prazos, eu tenho 30 dias para expedir a primeira notificação, a segunda notificação é 180 ou 360 dias,
que é a de imposição de penalidade, e a partir de 1º de janeiro de 2024, se não mudar o CTB até lá, nós teremos prazo de 2 anos, né, de 24 meses para cada uma das outras fases administrativas, ou seja, prazo para as JARIs, né, JARES, enfim, cada lugar fala diferente, as juntas administrativas de recurso de infração julgarem, e depois mais 24 meses para os conselhos, né, estaduais de trânsito, ou CONTRANDIF, que é no caso do Distrito Federal, teriam para julgar os recursos que estão naquela fase de defesa. Ao todo, vai dar quase 5 anos. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Se eu presenciar um motorista alcoolizado dirigindo, onde denunciar? Doutora Roxane, muitas vezes a gente se depara com situações que você vê um carro rodando ali na pista, saindo, fica preocupado de causar algum acidente. Como que a pessoa deve proceder? Quem vê uma situação dessa? Olha, jamais tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Eu acho que nesse momento é o momento de acionar as autoridades, né? Ligar para a fiscalização, seja em âmbito municipal, seja em âmbito, né, rodoviário, e, obviamente, dar uma maior quantidade de elementos daquele veículo, dizendo o que está acontecendo, para que a autoridade policial vá até o local, né, e faça a abordagem. E aí sim, aí vai identificar, porque muitas vezes, Flávia, pode até ser que aquela pessoa está conduzindo de forma perigosa, não por uma ingestão de álcool, pode até ser por uma ingestão de outra substância psicoativa, ou até por alguma outra incapacitação, né? São tantas as infrações possíveis. Então, o que se recomenda é que se acione a autoridade policial, né, da circunscrição ali da onde estiver transitando aquele veículo, para que ela adote as providências necessárias. E o que a gente tem visto na prática, doutor João? A gente vê que os números mudaram aí, mas que as infrações ainda continuam com números, assim, assustadores, né? O motorista hoje, ele está mais consciente realmente? As campanhas têm surtido efeito? Tem surtido, mas muito pouco. Como eu falei, eu percebo, pelo menos na minha perspectiva, essa mudança de cultura que nós temos atualmente, mas ainda falta muito a conquistar. Então, o problema que eu vejo é tanto essa questão da fiscalização, que está ineficiente atualmente, não só nas grandes capitais, mas principalmente nos municípios menores, em todo o país. Mas se for uma conscientização, uma publicidade, no nível de, olha, estamos fiscalizando mesmo, a fiscalização, fizemos centenas de milhares de fiscalizações no país, pode ter na porta da sua casa. Se tiver uma coisa assim, é porque a pessoa que decide tomar uma conduta que é contra a lei, ela pensa na possibilidade de ser pega, ela não pensa nas consequências. Porque as consequências não sabe. Se a pessoa misturar álcool, ela pode bater, pode matar alguém, ela pode morrer, pode matar a família. Acidentes desastrosos que nós vemos, que a pessoa sobrevive e todo mundo morre da família dela. Então, assim, as consequências são conhecidas, mas esse cálculo de posso ser pego, isso é que falta, porque a pessoa acha, não, eu vou beber, nunca passei por uma blitz no meu trajeto para casa, então eu não vou cair hoje. Esse é o raciocínio. Então, se eu não vou cair numa blitz hoje, eu vou beber aqui. Então, assim, se realmente houver uma fiscalização mais forte, mais frequente e uma conscientização em relação a isso, aí realmente eu acho que nós podemos ter bons avanços em relação a esse comportamento. As pessoas sempre acham que não vai acontecer com elas, mas acontece, os números comprovam. E para encerrar aqui, doutora Roxane, a gente tem um dado da Polícia Rodoviária Federal do período de 2011 a 2020, que mostra que ocorreram mais de 65 mil acidentes em rodovias federais por conta da ingestão de álcool. A venda de bebidas alcoólicas é livremente exercida em rodovias também, porque a gente sabe que se numa cidade que você anda pouco já é um perigo, imagina numa rodovia que a velocidade é maior, a distância é maior. Eu acho que especialmente quando a gente fala em rodovias, né, essa mistura de álcool e direção, ela toma contornos muito mais perigosos. Por quê? Porque se associa à questão da velocidade, se associa à questão de veículos pesados que precisam de maior, né, habilidade para fins de condução. Então, é óbvio, tem que concordar com o doutor João, que a certeza da punição, a certeza que vai ser fiscalizado é o que vai demover as pessoas de, pelo menos, né, por conta do Brasil ter feito essa escolha do álcool zero, né, aqui no Brasil, diferente de outros países, nós optamos por ter um limite zero, nenhum. Então, as pessoas elas acabam aderindo a não beber e dirigir por medo da fiscalização, não necessariamente porque elas acham que qualquer concentração poderia inabilitá-las para dirigir.
Então, eu acho que mais do que nunca, né, aqui o papel da Polícia Rodoviária Federal, né, das polícias rodoviárias, de fazerem essa fiscalização de forma intensa, né, estar aparelhadas com equipamentos, né, em todos os postos, para quê? Para que possa, né, a partir de qualquer suspeita que o cidadão esteja sem condições de dirigir, por um hálito alcoólico, por olhos vermelhos, né, vestes alinhadas, são vários elementos ali, né, externos que podem dar a entender que o cidadão não tem condições de dirigir. Então, eu acho que faz parte do papel da fiscalização estar cada vez mais presente para evitar a questão da mistura álcool e direção. Bom, a gente teria muito mais a falar sobre esse assunto tão importante, mas o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje termina aqui com a frase é bem conhecida, mas acho que vale sempre a pena repetir, né? Se beber, não dirija. Doutor João, muito obrigada pela participação. Doutora Roxane, muito obrigada também por nos atender. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau.